Fala, meus amigos, todos sejam bem-vindos a mais um vídeo. Peço muito like de vocês, comenta, se inscreve. Nós vamos reagir, meus amigos, ao vídeo do canal Ponto Político. Bomba. Organização Internacional condena Alexandre de Moraes. Marcos Duval mostra tudo. Então, sem demais, deixa aquele like e bora conferir, meus amigos. É muito importante você se inscrever no nosso canal. Vamos lá. Aqui a decisão anunciou que enviará ao Brasil uma comissão internacional especial, que virá ao nosso território para fiscalizar pessoalmente os fatos e se ainda eu estou sendo perseguido politicamente. Eu vou tornar público uma decisão de um órgão internacional de direitos humanos que decidiu um colegiado. Só pra deixar claro aqui, galera, isso aí foi antes daquele pessoal do Trump vir para os Estados Unidos, tá bom? Isso aí foi antes. Criminalizar as ações do ministro Alexandre de Moraes. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, subo a essa tribuna não apenas em defesa de um mandato parlamentar, mas em defesa da democracia brasileira, do Estado de Direito e da integridade das instituições republicanas. Nessa semana, a União Interparlamentar, a UIP, a mais antiga e respeitada organização mundial de parlamentares de mais de 170 países, fundada em 1889, sediada em Genebra, na Suíça, laureada com o Prêmio Nobel da Paz em 1910 e parceira institucional da ONU em temas de direitos humanos, emitiu uma decisão histórica, inequívoca, condenou formalmente o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, está aqui a decisão, do Supremo Tribunal Federal, por graves violações de direitos humanos e por perseguição política que se enquadra a crimes contra a humanidade. E esses crimes foi só com o senador que vos falo. A decisão foi tomada de forma unânime durante a sessão da UIP, realizada na Suíça, e confirmou o que já vínhamos denunciando há meses e que muitos insistiam em ignorar. Essa organização condenou por ameaça e atos de intimidação, ausência do devido processo legal, violação da liberdade de opinião e de expressão, violação da liberdade de circulação, suspensão e obstrução indevida do exercício do mandato parlamentar. Essas não são alegações feitas por mim ou por aliados. São violações reconhecidas por uma organização internacional independente, composta por mais de 170 parlamentos pelo mundo afora, e que zela pelo respeito e garantia à democracia e dos legisladores em todas as suas nações. A UIP deixou claro que a ação promovida contra o ministro, a ação promovida pelo ministro Alexandre de Moraes, como o confisco arbitrário do meu passaporte diplomático, bloqueio injustificado das minhas redes sociais, a retenção do meu salário, multas diárias abusivas e até busca e apreensão na minha residência sem fundamentos e negados pela PGR, caracterizaram perseguição política. Não há como outro tema, e é importante ressaltar, enquanto a base governista insiste em afirmar que vivemos em uma democracia plena, que não há perseguição e que o governo anterior, sim, era autoritário, os fatos e documentos internacionais mostram outra realidade. A justificativa do ministro, que sempre se apoia no discurso de em defesa da democracia, mas agora uma organização imparcial, centenária, respeitada, integrante da Comissão da ONU, e vinculada... Vocês perceberam, meus amigos, como tá bizarro esse governo do PT? É roubalheira, é censura, é mentira pra todo que é lado, é querendo calar a boca de opositores. Mano, o negócio aqui tá feio, cara. Você tá doido? Das Nações Unidas afirma com todas as letras: isso não é verdade. Em resposta a essas constatações, a União Interparlamentar anunciou que enviará ao Brasil uma comissão internacional especial, que virá ao nosso território para fiscalizar pessoalmente os fatos e se ainda eu estou sendo perseguido politicamente. Vão conversar com os ministros, com o governo federal e verificar se o Estado de Direito e a democracia estão sendo respeitadas e estão voltando à normalidade. E caso se constate que não estão, a UPI encaminhará os documentos oficiais ao Conselho de Direitos Humanos da ONU e ao Conselho de Segurança das Nações Unidas e para o Tribunal Penal Internacional. E não é só a UIP. A própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a OEA, aqui está a OEA, também já acatou a denúncia que apresentamos e abriu processo formal contra o Estado brasileiro. O caso que está aqui, da OEA, é um dos pontos mais graves destacados no processo. Foi a inclusão, dentro de um inquérito judicial, de fotos íntimas da minha ex-esposa, na época minha atual esposa, que nada tem a ver com a vida pública ou com embates internacionais. Isso é inaceitável, isso não é democracia, isso é um abuso. O caso brasileiro agora extrapola nossas fronteiras e as denúncias virou agora um alerta global. O mundo passará a observar, porque a UIP tornará público para o mundo o que está acontecendo com o senador da República e com a democracia no Brasil. Senhoras e senhores, não estou nessa tribuna hoje por vaidade. Não falo aqui por mim, falo pelos princípios da imunidade parlamentar, falo por todos os parlamentares, pela liberdade de opinião de todos os senadores, deputados, vereadores, parlamentares e até do cidadão do Brasil inteiro, que não pode mais viver sob ameaça de perseguição por exercerem o dever constitucional de fiscalizar, denunciar e opinar. Hoje fui eu, amanhã pode ser qualquer um de vocês. Eu quero dizer mais, meu embate não é contra indivíduos, mas contra práticas autoritárias. Meu compromisso é com o Brasil, com a democracia, com a verdade. Continuarei lutando mesmo que em silêncio, mas mesmo que sozinho, porque não há nada melhor do que
a consciência tranquila de estar do lado certo da história. O mesmo, em meio a tudo, a minha defesa da instituição do Supremo Tribunal Federal permanece, porque está sendo destruído não apenas a minha imagem, mas a imagem também do STF perante o mundo. Isso é grave. Por fim, agradeço ao IP e à OEA pela coragem, por suas isenções e por sua lealdade aos princípios que regem o Parlamento Mundial e os direitos humanos. O Brasil possa, em breve, restaurar plenamente o respeito às instituições e às liberdades que juramos defender. Então aqui eu deixo oficializado, já permitiram a divulgação, vai estar no site do União Interparlamentar, está dizendo aqui, decisão tomada de forma unânime pelo Conselho. E aqui fala, violações alegadas pelo relator, ameaça aos atos de intimidação, ausência do devido processo legal em processos judiciais contra parlamentares, violação da liberdade de opinião e de expressão, violação da liberdade de circulação indevida, suspensão e revogação de outros atos que obstruem o exercício do mandato parlamentar. E aí que vem o relatório do relator, que eu não sei quem é, mas eu sei que ele é alemão. Então, essa é uma decisão, não é uma opinião, não é uma sugestão, não é uma possível atentado contra os meus direitos. Mas é uma decisão, está claro, decisão tomada unanimemente pelo Conselho no dia 9 de abril de 2025. Estará oficialmente no site dessa organização centenária e com já ter recebido o Prêmio Nobel da Paz, declarou oficialmente os crimes de Alexandre de Moraes. E perseguição política, eu faço aqui bem brevemente um desafio. Todos os juristas busquem se informar. Perseguição política hoje se enquadra em crimes contra a humanidade. E crimes contra a humanidade não é crimes contra a direita e esquerda, contra patriotas, contra bolsonaristas. É contra brasileiros, alemães, americanos, todos os países do mundo. Então, ele vai sofrer as consequências de diversos países. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade. E deixa aqui oficializado essa denúncia formal e a vinda dessa comissão ao Brasil para comprovar se eu ainda estou sofrendo essa perseguição e se tem mais parlamentares na mesma situação que eu. Muito obrigado, presidente. Meus amigos, o relógio de algum ministro aí tá zerando, hein? Eu não sei não. Bom, meus amigos, eu quero mostrar aqui um outro vídeo pra vocês do Nicolas Ferreira. Esse vídeo aqui tá sensacional, então bora conferir também. Quem não viu ainda vai ver, o vídeo tá top. Oi, sou eu de novo. O que estava ruim ficou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados, e a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso todo mundo já sabe. O que eles não te contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Hoje, com um novo relatório da CGU, mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude, e o valor movimentado, 90 bilhões. Agora imagina só, meus amigos, a Gleisi Hoffmann aí, parece que ela tá fazendo um movimento aí pra tentar impedir a CPI. Mano, se eles estão com medo dessa CPI, imagina só o que vai aparecer fora esse escândalo aqui dos aposentados. Eu tô achando que o Brasil todo tá envolvido, cara. Acho que eles roubaram o Brasil todo. Tipo assim, é o nosso último mandato, o PT já era, vamos levar o quanto a gente puder. E é o que todo mundo tá falando, cara, e é o que tá demonstrando ser mesmo. Bilhões. Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E o golpe era o seguinte: aposentados eram filiados sem consentimento, tinham valores descontados direto do contra-cheque, ou faziam empréstimos que eles nunca pediram. E daí, quando reclamavam, nada acontecia. Estamos falando do desvio de valores bilionários de pessoas doentes e idosas. Dinheiro que deveria estar no bolso de quem trabalhou a vida inteira e hoje depende da aposentadoria para viver. E é claro, vou espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. E já percebeu que no governo passado tudo era culpa só do presidente. E nesse governo nada é culpa do presidente? Mas olha só que interessante. As investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos. O que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e as... Quero ver os bandos de burro vir falar que Bolsonaro não tá fazendo nada. O próprio PT derrubou isso aqui, cara. Entende? Associações a comprovarem a cada 2 anos que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou, a esquerda. Como não bastasse, em 2022, com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei. E o que será que aconteceu nos próximos anos? Bingo. Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Ou no português, claro, aumento absurdo de roubo contra idosos. Desenhando, porque eu sei que tem gente que só entende assim. 2019, Bolsonaro faz lei para proteger esses idosos de fraudes. 2022, esquerda derruba essa lei no Congresso. 2023 e 2024, explosão de fraudes. E ainda tem gente surpresa com isso. Não foi o Alckmin que disse o ladrão quer voltar à cena do crime. E de fato voltou. Desde o início do governo Lula, representantes dos ministérios da Previdência participaram de pelo menos 15 reuniões com entidades que hoje estão sendo investigadas. Inclusive, o próprio ministro, Carlos Lupe, e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, estiveram em 8 dessas reuniões. A entidade que mais participou dos encontros com os ministros foi a CONTAG. Cara, mas não é novidade. A gente avisou tanto que esse governo, se ele voltasse, ele ia voltar a fazer as coisas que ele fazia. Ele voltou e voltou fazendo pior do que fez. Agora eu quero ver. Ele roubou, mas fez. A gente tá vendo.
justamente a organização que mais roubou o dinheiro dos aposentados. E o escândalo é ainda mais grave. O relatório de auditoria da CGU revelou que, em muitos casos, as autorizações para descontos foram feitas em nome de pessoas que sequer tinham condições de manifestar a sua vontade. Foram encontradas situações absurdas. Pessoas com deficiência grave, impossibilitadas de assinar qualquer documento. Indígenas que vivem em aldeias remotas e não sabem ler ou escrever. E até aposentados que nem moram no Brasil. Roubar alguém já é terrível, mas roubar pessoas nessa situação é ter a certeza de que nada vai acontecer com você. Não é à toa que o relatório do próprio INSS mostra que o governo tinha ciência e sabia como barrar os descontos desde 2023. O Tribunal de Contas da União também sabia da denúncia desde 2023. Desde essa época, poderia ter ajudado as pessoas que foram vítimas, mas o julgamento ficou parado por mais de um ano por um ministro do TCU indicado por Lula. Meus amigos, eu acho que isso aí vai pegar um monte de gente, acho que vai pegar gente que vocês nem imaginam, gente da alta que tá no poder mesmo, porque isso aí vai dar um reboliço, vai dar um belo do caramba, cara. A gente já sabe que o PT já é o fim dele, mas o PT ele vai levar outras pessoas com ele não vai sozinho pro buraco não, fica olhando só. Se a CPI for aprovada, a gente vai ver cada coisa, meus irmãos, que o negócio vai ser feio, vai ser o maior escândalo do mundo. E o sindicato investigado era do irmão do Lula. E o filho do Lewandowski, ministro do Lula, advoga para outra entidade acusada de fraude do INSS, que é o país das coincidências. Ou seja, reuniram com entidades investigadas, foram avisados, confessaram que sabia e ignoraram. Fingiram que não viram. Agora, com a pressão do escândalo, o governo Lula trocou o ministro e só. Nenhuma consequência pra ele. Engraçado, né? Se o pobre erra o CEP no cadastro, é fraude. Mas se o sistema desvia bilhões, é só trocar o responsável. O mesmo responsável que em 2011 também foi trocado pela Dilma por corrupção no seu ministério. Isso mesmo. Lula escolheu Carlos Lupe, um cara com histórico de corrupção para cuidar do dinheiro de idosos e doentes. E depois de 14 anos ele volta e cai de novo da mesma forma. Tudo isso está acontecendo e sabe qual é a solução do governo? O INSS usará o dinheiro do povo e devolverá o dinheiro aos aposentados e pensionistas. Traduzindo, as vítimas vão ressarcir o prejuízo das vítimas. E os criminosos, Nicolas, seguirão livres, sem punições. Que bela democracia. Eles roubam e quando a gente descobre, eles mandam a conta pro povo brasileiro pagar. Assim fica fácil roubar. É o crime perfeito. Tá, Nicolas, mas o que vocês estão fazendo contra isso? Eu e a oposição apresentamos um projeto de lei para proibir definitivamente esse tipo de desconto automático no INSS. E mais, preciso da sua ajuda para poder pedir para instalar a CPI dos roubos dos aposentados. E será lá nessa comissão que vamos investigar mais a fundo e poder colocar na cadeia quem foi responsável por isso. E aí sim, fazer com que eles devolvam esse dinheiro, não que você pague essa conta. Vá até a rede social do Hugo Mota e Davi Alcolumbre e peça para que essa comissão seja instalada. E por fim, vá urgente ao seu banco ou veja o extrato na sua conta pelo celular e veja se há algum desconto indevido. Só assim, você saberá que está sendo roubado ou não e peça o cancelamento imediato desse roubo. E sim, o tempo passa rápido. Eu sei que muitos não pensam no futuro, mas um dia ele chegará. E que nesse dia tenhamos feito algo para chegar aqui diferente do que estamos vivendo agora. Ninguém aguenta mais um país que só desanima a gente a cada notícia. Mas para chegar aqui diferente, a gente precisa fazer algo diferente agora. Porque o partido que prometeu cuidar do povo, um presidente que se colocou como o pai dos pobres, acabou explorando quem eles mais juraram defender. Mas eles só chegaram lá porque muitos acreditaram neles. E até quando? Porque quando chegar aqui, talvez seja tarde demais para mudar o Brasil. Isso é, meus amigos, um ótimo vídeo aqui do Nicolas, né? Nicolas falou que tá acontecendo e algumas coisas a mais que tem muita gente que mesmo vê no jornal não tá bem informada. E aqui ele trouxe várias luz, né? Esclareceu várias coisas aqui pra gente. Meus amigos, tá vendo esse vídeo que acabou de aparecer aqui? Eu recomendo muito que vocês assistam. Você que apoia o canal, você pode doar aqui no Pix, você pode ser membro, você pode deixar um like, você pode comentar. O que você fizer tá bom. Até os haters que vêm aqui eu agradeço por eles, porque eles também dão engajamento pra mim, cara. Muito obrigado, até a próxima. Fui!